Tá aí a foto aí, ó. Fabinho Soldado, o pessoal lá já recebendo o Depay, deve ser apresentado, inclusive, no jogo agora contra o Juventude, né? Eu não sei, pintou no vídeo o nome dele, não sei, porque hoje, né? Hoje era o limite para que ele pudesse ser inscrito para uma eventual semifinal. Se o Corinthians passar pelo Juventude na próxima quarta-feira, na semifinal, se o nome do Depay pintasse hoje, ele poderia atuar pelo Corinthians numa eventual semifinal de Copa do Brasil. Aí o prazo para inscrever para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana é até sexta, se eu não me engano, Campeonato Brasileiro, o prazo até dia 20 de setembro, só para entender. Bom, o negócio é o seguinte, muita gente andou falando, Jean, sobre a qualidade do Depay, como é que vai se encaixar no Corinthians, o que é o Depay dentro e fora de campo, esses números e tal, maravilha. A questão é dinheiro, grana, investimento, Jean. Tem muita gente agora discutindo, e a gente vai falar sobre isso de fair play financeiro, no futebol brasileiro e tal, etc. É o tamanho do investimento que o Corinthians está fazendo no Depay, no momento que a gente sabe que a situação financeira do Corinthians não é das melhores. E a alegação, inclusive, acho que foi até o Fabinho que falou isso, olha, mas nessa janela a gente arrecadou mais do que gastou. Mas a gente sabe que não pode ser esse recorte só da janela, é um todo, né? Tudo bem? Tudo bom, boa noite, William, boa noite, companheiros. Pois é, eu acho que assim, eu não vou nem entrar na questão técnica, se é bom ou é mau jogador, porque acho que a própria tela, de alguma maneira, já mostra isso e acho que já... O pessoal já está falando disso há dias. Exatamente, acho que a questão técnica é muito clara em relação ao potencial desse jogador e a diferença que ele conseguiria fazer no futebol brasileiro se estiver em forma e tudo mais. Ponto. Eu acho que a questão, e que tem sido muito discutida, é, o Corinthians deveria, o Corinthians poderia contratar esse jogador, e aí acho que a gente tem que olhar de uma maneira equilibrada para dois aspectos. Primeiro, os aspectos legais. Então, assim, não adianta ficar discutindo o fair play financeiro se não existe o fair play financeiro nesse momento. Quer dizer, não adianta culpar o Corinthians ou responsabilizar o Corinthians por infringir uma regra que não existe. Então, enquanto essa regra não existe, e ela deve existir, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco, aí a gente tem que olhar e tem que exigir que punições, no momento que a regra existe, sejam aplicadas quando alguém infringir a tal da regra. Mas a questão não é essa para o Corinthians nesse momento. A questão é, faz sentido para o clube ou não faz sentido para o clube? Esse discurso de que arrecadou mais do que vai gastar, esse sinceramente não me convence, até porque já foi, naquele primeiro momento aí há 1 ou 2 anos de reformulação, já foi um discurso usado, né? No momento que o Corinthians desfez o vínculo com um monte de jogador que a gente não sabe nem por que contratou, e aí acabou tendo dinheiro para contratar outros, mas a questão é que a dívida está ali, a dificuldade financeira do Corinthians é sabida e tudo mais. Então, eu acho que você tem que olhar para dois aspectos. Primeiro, um aspecto que tem sido muito dito é o Corinthians não está usando um dinheiro que ele teria à disposição, né, se ele não contratasse o Depay. Então, essa contratação ou esse dinheiro usado nesse negócio tem a ver especificamente com um patrocinador, com um momento e com uma oportunidade que esse patrocinador vai pagar. Acho que tinha um compromisso de trazer um nome midiático e tal, um investimento desse que o patrocinador tinha que fazer. E aí acho que é bom entender o seguinte, é o Corinthians quem está fazendo o contrato com o jogador, não é o patrocinador. Aí, assim, acho que 2 dúvidas, que eu estou querendo aqui trazer a discussão e não dizer está certo ou está errado, e tal, porque tem um monte de coisa que está errado, claro que está, mas que é permitido no Brasil. Então, eu acho que nesses aspectos a gente entra daqui a pouco. Em relação à contratação específica, e a partir do momento que o Corinthians tem um dinheiro que não é o dinheiro dele, vamos dizer assim, para fazer esse negócio, as perguntas são, primeiro, o dinheiro desse patrocinador, você tem certeza que você vai contar com ele e com esse patrocinador até o final do contrato do Depay? O Corinthians já passou por uma situação delicada envolvendo o caso Paulino. O patrocinador, nesse momento, está sendo investigado pela polícia por lavagem de dinheiro. Esse é um ponto. O patrocinador está sendo investigado por lavagem de dinheiro. A gente sabe que, a partir do final desse ano, começo de 2025, você vai ter uma regulamentação das casas de apostas no Brasil e muita gente vai dançar, muita gente vai dançar. Então vão ficar as casas de aposta sérias, quem trabalha corretamente, quem não lava dinheiro e outras vão sair. Se essa vai sair ou não vai sair, eu não sei. Mas eu me pergunto assim, se o Corinthians está preparado para esse risco, eventualmente, dele não ter mais o patrocinador, da empresa deixar de operar no Brasil. E essa está em vários clubes. Exato, está em vários clubes. Às vezes participação menor, maior, mas em vários clubes, como muitas, então... É uma questão que atinge outros no mercado também. Perfeito. E o segundo ponto, que eu acho que é discutível também, aí independentemente de entrar porque não é uma coisa de é legal ou é legal, tá infringindo regra ou não,
é a questão de você chegar com um salário de um jogador com esse salário, num elenco que a gente sabe que em determinados momentos sofreu com falta de pagamentos. Então, a gente sabe como as coisas funcionam também, porque não adianta você chegar e explicar para um elenco, e a gente já conversou com tanto dirigente, com tanto jogador de futebol, que fala, cara, não adianta você falar, não, mas a conta dele quem paga não sou eu, é outro, entendeu? A gente vai ficar devendo. De alguma forma, porque tem uma parte que o Corinthians paga, né? Não. É bom que fique claro, né? Assim, claro, mas assim, não, eu tô dizendo que isso não funciona como justificativa para um elenco, na eventualidade de você. Então, acho que assim, o Corinthians tem que estar pronto e resguardado para essas duas questões, que são as duas que surgem de cara para mim. Se estiver em relação a isso, aí acho que a gente tem que e pode entrar nas discussões que nós vamos ampliar e não ficar apenas no caso do Depay no Corinthians. Só uma tela para elucidar, para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa discussão entender como é que está dividida essa história aí. É assim, ó, simples assim, tá? Divisão de pagamento entre Corinthians e patrocinador, tá? O clube arca com 27 milhões esse contrato e o patrocinador arca com 57 milhões. O Corinthians vai gastar ali cerca de R$1 milhão por mês para ter o Depay, Bernardo. Bom, primeiro boa noite a você, William, Jean, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou tentar pegar a bola que o Jean deixou quicando para falar do segundo aspecto primeiro, que é o salário acima do salário do elenco que já teve que lidar com os salários atrasados. Eu acho que a situação do Corinthians é uma situação tão atípica, com o risco de rebaixamento, que se o Depay chegar, fizer gols, não importa se os jogadores vão gostar dele, se ele vai querer aprender português, se o vestiário vai tratar bem as pessoas do vestiário, se ele vai querer... Qualquer coisa que ele fizer, que dê aos jogadores tranquilidade no dia a dia, resolvendo os jogos, ele vai ser aceito sem nenhum problema maior para atrapalhar isso. Pelo risco de todos se ferrarem. Exatamente, porque o campo vai determinar essa segunda questão que o Jean disse, de ele ganhar ou não ganhar salário maior que o dos outros, e de, por exemplo, se acontecer, não estou falando que vai acontecer, do patrocinador for lá e bancar em dia o dele, o Corinthians, de repente, não tem dinheiro para bancar os salários dos jogadores, a parte dele, só ele recebeu naquele mês. Se ele resolver os jogos e os jogadores puderem sair para jantar, puderem ter paz, não forem xingados pelos torcedores, pela situação atual do clube, se o time estivesse em terceiro lugar e fosse para brigar por segundo, eu não diria a mesma coisa. Mas pela situação atual do time, sim, sem problemas. Sem problemas. A outra questão, aí eu já acho ela um pouquinho mais complicada, porque é proibido pela legislação brasileira do jogador ter contrato com uma empresa. O vínculo dele é o vínculo federativo com o clube. O Corinthians, por exemplo, na época da MSI, a gente falou disso muito na época, os corintianos não gostaram, achavam que a gente estava querendo problema, não sei o quê. A MSI foi lá, contratou um monte de jogadores e jogadores tinham vínculo com o clube. Quando a MSI foi embora, quem tinha que pagar? O Corinthians. Sim. O Corinthians não tinha dinheiro para pagar, porque eram valores inviáveis para o futebol brasileiro naquela época. A MSI era uma empresa, no mínimo, estranha na época, né? E o clube afundou financeiramente. Não estou falando que é o caso do Depay, mas essa é sempre uma situação de risco, porque eu não sei se pode haver algum contrato legítimo que garanta, no caso da empresa sair ou ter algum problema, que ela vai continuar arcando com aquilo no clube, porque isso caracteriza, juridiquês, um vínculo com a empresa e não com o clube. Né? Não sei se tem algum contrato lá e que você pode fazer alguma manobra para isso. Ele está dentro do clube e a empresa vai ter que mensalmente, aquele valor destinado, botar dentro. Vamos supor que ela pague a rescisão. Ela paga o clube. Ela põe na conta do clube e o clube paga o jogo. Sim, mas ele está dizendo no caso da empresa não sair. Que esse é o... É o perigo. Esse é o risco. E aí mesmo que tivesse um contrato que pudesse pagar o jogador, ela poderia parar de pagar também, como tantos vínculos rompidos, muitas vezes não... Porque eu imagino que tem uma cláusula de rescisão, poupuda, inclusive, e que o Corinthians receba, teoricamente, no caso da saída da empresa, receba uma grana, né, que possivelmente lhe permitiria arcar com todos os salários do Depay. Sim. Então, assim, quando eu digo o Corinthians estar resguardado, eu estou falando dessas coisas. Agora, é claro que quando uma empresa sai de um clube por um motivo ou outro, e a gente não está dizendo que vai sair, como disse o Calçade, ela é investigada, né, por lavagem de dinheiro, a gente não sabe o que pode acontecer. Não quer dizer que ela tenha feito isso também, é só investigada. Existem hipóteses de saída que, assim, não adianta você dizer, não, mas veja bem, eu tenho uma cláusula de rescisão aqui
que te obriga a me pagar tanto. Existem certas hipóteses que é dissolução da empresa, que ela deixa de funcionar, que vai tudo para a justiça e que aí você não vai ter o dinheiro imediatamente. Então, acho que são essas as questões, quer dizer, que o Corinthians tenha um plano B, até no caso desse E o meu terceiro ponto, Jean, que eu acho que justifica o investimento urgente em alguém ou em jogadores que tirem o Corinthians dessa situação no campeonato. A manutenção no que vem da cota de patrocínio, da cota de televisão da primeira divisão. Isso para mim é essencial, porque antigamente, quando o clube caía, ele tinha, por uma temporada, a cota de primeira divisão. Não. Você imagina o Corinthians com a dívida que ele tem, com o elenco que ele tem, perdendo os não sei quantos milhões, não lembro exatamente, são 120 milhões, que ele ganha na televisão anuais, porque na segunda divisão não tem esse valor. Então, olhando do ponto de vista apenas financeiro, não estou nem falando do ponto de vista esportivo, que para mim é o mais importante, financeiro, você gastar mais agora, nem que você demore para poder pagar a sua dívida, nem que você continue com uma situação financeira muito complicada, para poder receber esse dinheiro no que vem. E eu não sei se os contratos de patrocínio do Corinthians estão atrelados ao time ainda, está na primeira divisão, estou falando só da cota de televisão. Sim, eu entendo a decisão. Por mais que ela possa parecer estranha, porque o raciocínio básico, simples e óbvio, e esse também eu entendo, o Corinthians não pagou o Mateuzinho, empréstimo. Como está contratando? Então Tem questões judiciais envolvendo alguns jogadores que já saíram, inclusive. Por exemplo. Um monte de caso na FIFA. Então, exatamente. Isso aí. E não é só o Corinthians que faz isso, tá? Vamos deixar bem claro aqui que no... Sim, mas a gente está tomando como base a contratação do Depay, o volume financeiro da contratação do Depay e tal, para a gente abrir o leque aqui e discutir. Agora sim, Calçade, o Birner colocou o ponto aqui, a questão do rebaixamento e tal. Se eu não me engano, o Corinthians ainda não tem vaga na próxima Copa do Brasil também, né? Se eu não me engano, o Via Paulista ele não conseguiu. Também é um prejuízo. Eu não sei se tem. Os prejuízos são gigantescos. O Dimas vai ver. Dito isso, é uma loucura a contratação do Depay por contar com um patrocinador que está na situação que está, pelo volume de dinheiro que pelo que vai desembolsar também o Corinthians, que tem 1 milhão ali que tem que sair do Corinthians. É uma loucura ou não? Eu vejo, quando eu vejo esses números, eu fico um pouco assustado. É o seguinte, ficamos, né? Todos nós. Uma coisa é um clube que está bem. Eu não ficaria assustado. Com o potencial que tem o Corinthians, se ele tivesse com uma dívida, todos têm dívida, mas a dívida dentro de algo que você chama de equilibrado. Se o Flamengo fizesse isso, por exemplo, administrável, administrada e tal. O que ele tem é uma dívida indomável. Você não é 2 bi 100. Você não vai dizer que não. Fica tranquilo que está tudo controlado aqui. Não está. Então, aí você está incluindo o estádio, né? Estou incluindo o estádio, que é dívida também, 2,100. Que a torcida, parte dela, não sei, vamos ver o engajamento. É que a dívida do Estado, eu duvido que ela... 703 milhões. Eu duvido que ela seja executada. Não. E eu acho que você também duvida. Sim, eu sei que ela existe. Mas é dívida. Tudo bem. Eu acho que o corintiano deveria ter a dívida do estádio como uma prioridade na vida dele. Os Corinthians. Porque o corintiano, mas muitos corintianos estão querendo pagar, inclusive. Então, tem uma movimentação para que se pague essa... Ouvirão o resto da vida que não pagou o estádio. Né? E eu acho que isso não é legal. Eles vão ter... da mesma forma que a gente não deve duvidar de torcida nenhuma. De uma que tem 40 milhões, de torcedores, essa que tem 30 e dá demonstrações incríveis, acho que não se deve duvidar dela. Que levou 30 mil pessoas para ver os 2 jogos no Japão, não se deve duvidar. Se ela paga, aí o povo vai ter que ouvir o resto da vida que a torcida pagou o estádio. Mas o que não se pode é abandonar essa dívida. Isso posto, ela faz parte de um buraco de 2 bilhões e 100 milhões de reais e subindo, né? Porque essas contratações também. Quando vem, nessa janela nós arrecadamos mais. Gente, quando você tem uma dívida de 2 bilhões e 100, qualquer... é por isso que eu falei, não vale, é um recorte de uma janela. Qualquer 100 milhões que entre na conta serve para nada. Porque teve o Fausto Vera, teve a negociação do Guilherme Biro, né? Mas é o recorte, o Wesley acho que não foi computado ainda nessa janela. Mas assim, é um dinheiro pequeno perto da dívida. É isso, e é um recorte. E um clube que arrecada muito. Mas sim, esses números assustam. Mas está vinculado ao patrocinador. Tá bom, se não der certo, era que nem... Lembra da Taunza lá?
A Tausa. Paulinho. É isso, foi o que citei aqui. Não deu certo. Não deu certo. E o Corinthians teve que arcar. Corinthians. Foi pro Corinthians, exatamente. Então, o Corinthians caiu num belo golpe. Agora tem um patrocinador dizendo, não, esse dinheiro está reservado para uma contratação midiática. Até entendo isso. O Ronaldo foi uma contratação com esse caráter também. Você não tinha muita certeza que seria a vida do Ronaldo, que estava tentando se recuperar do futebol, para jogar futebol. Estava treinando no Flamengo, a proposta veio do Corinthians e ele topou. E hoje sabe que o Corinthians ficou com uma parte mínima, nada, de todo o projeto. Mas o impacto do Ronaldo na vida do Corinthians foi um golaço. Foi uma grande contratação, olhando para tudo que aconteceu. Pelo período mais curto, a recuperação do Ronaldo, obviamente, um jogador diferente daquele que a gente viu na Europa, mas deu certo. Ainda mais vindo depois de um rebaixamento, que veio, o Corinthians caiu em 2007, jogou 2008, no final do ano anunciou o Ronaldo. Então, foi uma contratação de impacto tal midiático. Sim. O Memphis, ele é midiático aqui. Ele não é... O Barcelona pensa, vamos contratar um midiático. Não vai contratar. Vão questionar o jogador. Não vai contratar porque já jogou lá. Questionar. Se fosse qualquer clube na Europa, vamos contratar alguém de muito impacto. Ele é holandesa, é um jogador que veio de Manchester, Barcelona, Atlético de Madrid. Ele não estava jogando num clube obscuro do Catar e, de repente, ele veio com o nome de 10 anos atrás. Jogador de Copa do Mundo, atual, inclusive, então, da assim, seleção holandesa. Então, né? serve a esse modelo de jogador midiático, serve. Sim. Né? Mas é claro que é um pacote gigantesco, mas o que o Birner falou faz todo sentido. A queda é pior. E no elenco... Eu só acho que, assim, essa é uma contratação que ela vai além da contratação para você. Eu imagino que, assim, e o Corinthians, evidentemente, faz um contrato até o final de 2026. É óbvio que essa é uma contratação, seria um tiro muito grande, na teoria, pelo menos. De canhão. Para você dizer, opa, estou contratando aqui o jogador para escapar do rebaixamento. Eu acho que, se você olhar hoje para o Campeonato Brasileiro, e aí, assim, olhar com equilíbrio, não olhar com o desespero, olhar com equilíbrio para o Campeonato Brasileiro, para os elencos eu te cito 4, 5, 6 elencos bem mais fracos do que o Corinthians Tem atual. razão. Então, assim, eu acho que e aí, e não estou dizendo que o Corinthians não precisaria contratar para não correr esse risco ou para correr um risco menor do que ele está correndo, porque ele evidentemente está correndo. Agora, o Depay, eu acho que não só pela questão midiática, mas pelo jogador que pelo que ele pode entregar se ele estiver fisicamente bem. Obviamente não é o jogador que você fala, pronto, contratei o jogador para escapar do rebaixamento. É tiro para título, não é isso? É isso, olhando tá para frente. Ele está junto num time que, se jogar o Carrijo, Memphis e Thales Magno, tudo novo. Não existia esse time até... Agora, o Jean que acompanha bem, né? O Corinthians... Sim, o Corinthians dá demonstrações de que, primeiro, que está perdido, é uma direção que está perdida. Sim, você não é assim que você monta elenco, não é desse jeito e tal. Porque o Corinthians a bola bateu na trave e correu em cima da linha na contratação do Balotelli. Exato. Estava indo, alguém com a cabeça no lugar, pode ter sido o Ramon Dias, falou... Pelo amor Calma, né? de Deus, presidente. Ou alguém sem a cabeça no lugar. O próprio Balotelli. O Balotelli. Fala assim, que é isso? Porque é outra... Não dá para comparar com o Memphis. É outro mundo. Né? São mundos diferentes. Mas assim, quase embarcou nessa. Aí não dá nem para comparar, né? Não dá. O Memphis é uma contratação inúmeras vezes melhor do que o Balotelli. Exatamente. Mas você entende que é o mesmo... O Jean, é o mesmo lógica, clube? É o mesmo clube? Quem é o nosso homem midiático? Esse aqui, não é o outro. É o mesmo clube. O Balotelli seria mais midiático até. Bom. Mas aí é só midiático. Talvez nesse momento. No extracampo, principalmente. Mas, assim, e tem outro tipo de contratação. O Liga Emiliano Dias, o Ramon para o Carrijo. Você está sem clube e tal. Vem jogar aqui e tal. Faz um negócio, de repente esse cara vem. Ele é um cara que é aquele da cota do treinador. Sim. Que o treinador trabalhou com ele até em 2023, não está longe. Falou assim, vem aqui. Vem. Até porque ele está olhando para aquele jogador que ele trabalhou e para aqueles jogadores que ele tem. Ele falou assim, aquele lá, talvez
Né? Por isso que ele sente saudade do sirva. Verratti. Exatamente. A gente tem uma tela aqui, porque a gente está falando do Depay, você já falou do Balotelli, mas tem vários jogadores que estão vindo. Os caras estão vindo para cá. É bem curioso. Começando, claro, pelo Depay, atacante. Botafogo trouxe recentemente o Alex Telles e o Vitinho, laterais, e o Thiago Almada, meia. O Alexandro, voltando aqui para o Brasil, para o Flamengo, lateral. Alcaraz, meia, voltando para o Flamengo. Thiago Silva, esse já 40 anos, zagueiro, voltou para o Fluminense e já fez toda a diferença do mundo. O Brett White, uma das contratações mais aleatórias do futebol brasileiro nos últimos tempos. Concordo. Tá dando certo. Tá dando certo, de alguma forma tá dando certo no Grêmio lá, atacante. Felipe Anderson, que tinha a Juventus, né? Não, o Juventus vai levar o Felipe Anderson, que foi o Palmeiras e trouxe o Felipe Anderson. E o Felipe Coutinho, que voltou por amor e por dinheiro, obviamente, ninguém volta só por amor, trabalhar de graça, né? Ainda teve o pedido dos parças dele também para voltar para o Vasco. Enfim, na ótica de vocês, o que está atraindo? Vai, tudo bem, está impactando financeiramente também, né? Tem os pagamentos, os caras vêm ganhando bem. Mas são várias características diferentes. Por exemplo, tem contratação ali do Botafogo, que é uma SAF. Tem contratação do Flamengo e do Palmeiras, que são clubes muito bem administrados financeiramente. Vão muito bem, não tem loucura, salário em dia, tá tudo certo, tudo ok. Tem contratações ali de clubes, a gente acabou de falar do Corinthians, está brigando para não cair, né? E que vive uma turbulência política e financeira absurda, né? Recentemente, outros jogadores também vieram para clubes que não são SAFs nem nada, mas que fazem um movimento ali financeiro, com parcerias e tal, etc., para trazer. São características diferentes. O que atrai? O futebol brasileiro está atraente mesmo? É questão da grana? O que atrai? Por que esses caras estão voltando? Inclusive em faixas etárias bem interessantes. O Depay, por exemplo, 30 anos. Tem muita lenha para queimar ainda. Eu acho que basicamente o que atrai, ou que não necessariamente o que atrai seja só isso, mas o que permite que esses jogadores atuem no Brasil é o dinheiro. Aí, assim, a gente vai olhar lá e é óbvio, como você falou, você tem motivações diferentes. No caso do Felipe Coutinho, não é só o dinheiro, do Thiago Silva não é só o dinheiro. E tem identificação com o clube. Acredito que esses dois poderiam ganhar mais se não tivessem voltado ao Brasil. Os outros também, quer dizer, acho que o próprio Felipe Anderson... Quando a gente fala de brasileiro, aí já é diferente. É claro que o futebol brasileiro estar num outro patamar do que ele estava há 10 anos... permite que certos jogadores que ficariam em dúvida, né, em dizer, então o Felipe Anderson, eu posso continuar jogando mais alto nível do futebol europeu, na Juventus, jogar o Mundial pela Juventus, jogar a Champions League pela Juventus, com os melhores jogadores do mundo e tal. Não, ele optou voltar pelo Brasil, acho que tem muito a ver com o Brasil, evidentemente. Então, acho que, no caso dos brasileiros, assim, o que pode se pagar, o que alguns clubes podem pagar hoje em dia, permite que eles cogitem o Brasil como uma alternativa. Mas, basicamente, poder pagar é o que faz com que esses caras possam voltar, no caso dos brasileiros, ou possam vir no caso dos outros. Porque aí a gente vê, assim, todo mundo... Então, o Botafogo tem o dinheiro do dono da sua SAF, o Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro porque têm tratado bem o dinheiro, acho que em níveis diferentes, mas eles têm tratado bem o dinheiro. O Corinthians, já falamos bastante, enfim, pode até estar usando um dinheiro que ele não tem, mas que não é dele, teoricamente, e acho que no caso de Fluminense e Vasco ali, e o Grêmio também, enfim, o Grêmio não tem a questão afetiva, nos outros dois tem, mas basicamente é dinheiro que permite que um campeonato tenha jogadores desse nível. Porque pode ter o amor que for, assim, com o amor apenas, os caras voltam com 38 ou 39 anos, como, sei lá, o Thiago Silva está voltando, mas não antes disso, entendeu? Com a diferença financeira que a gente tinha em relação a... Eu acho que é também o dinheiro, sem ele, obviamente, seria impossível. O jogador não vai atuar aqui de graça. Isso é muito raro no mundo. Tem os que já fizeram, tal, mas, assim, são pouquíssimos. Eu acho que tem algumas coisas que mudaram, por exemplo, a contratação de técnicos estrangeiros. Eu acho que o cara olha para cá e vê que tem mais estrangeiros aqui. Eu acho que as SAFs impulsionam muito isso, porque eu acredito que se não houvesse SAFs, e a gente estivesse no mesmo estágio pré-SAFs do futebol brasileiro, o Flamengo contrataria e o Palmeiras alguns jogadores, ponto. Mas ninguém. Isso, mas ninguém. É dinheiro, então. Não, mas aí tem as... Porque não acho que o campeonato esteja atraente para isso não. ponto eles falaram, isso que legal, agora sim o campeonato brasileiro, visibilidade e tal, não é isso. Aqui é o lugar do embalo.
vamos trazer técnicos portugueses. Vem os bons, vem os mais desconhecidos. Agora vamos trazer técnicos da América do Sul. Vem os bons, vem os desconhecidos. Agora vamos repatriar ou trazer jogadores de fora. É a nova moda. É a nova moda. Só que a situação financeira dos clubes é muito diferente. Por exemplo, o Botafogo está investindo para valorizar a marca do Botafogo, para o time conseguir arrecadar mais, para subir faturamento, esse tipo de questão. Então ele gasta dinheiro porque o Botafogo virou uma empresa, uma sociedade anônima. Não é um modelo associativo, né? Então ela tem outras tributações, estão ligadas à SAF. Se não pagar a dívida em 10 anos, porque é um período que o Botafogo tem, se terminar isso, a dívida vai para a SAF. O dono tem que pagar com seu patrimônio. Né? Então, aqui no Brasil, eu lembro que num dos, sei lá quantos refinanciamentos de dívidas dos clubes, né? Na época que tinha a bancada da bola, que iam lá todos os dirigentes do clube. A bancada da bola ainda tem. Mas não, antigamente... Não, mas eles tomavam do nosso bolso. Então, aí ia ter um refis. O clube vai pagar. Aí, no começo do projeto, jornalistas brigavam, falavam que os dirigentes que deixassem dívidas teriam que pagar com o seu patrimônio, teriam que arcar como se fosse empresa. Isso sempre sumia. Sempre sumia da lei. Sempre sumia da lei. Na SAF isso existe. Então a SAF é uma situação diferente. A gente não pode olhar para o modelo associativo, a gente que olha para a SAF. Você pode gostar mais de um, pode gostar de outro, pode concordar com um, discordar do outro, mas eles são diferentes. Então eu acho que algumas contratações de SAFs, principalmente do Botafogo, acabaram impulsionando, porque para o Flamengo, não tem dinheiro, não contrata. O Palmeiras... Funcionando, você diz assim, é que acabaram contratando porque tem dinheiro. Então, o Palmeiras é organizado. Agora, o Botafogo está contratando... grana. Se você olhar as contratações do Botafogo, quanto o Botafogo fatura no ano e quanto ele gastou em contratações, se você for olhar só o ano, vai falar, não fecha. Claro, mas olhando no longo prazo, pode Mas o fechar. Botafogo tem grana para contratar. O que eu estou querendo dizer assim, é que não tem muito segredo. Aí a gente pode... Imagina, aqui se contrata sem dinheiro a vida inteira. Não, eu sei, Benedito, mas... Isso não se podia contratar sem dinheiro também. Não, mas é que... Podia. Tudo bem, o Corinthians está contratando sem dinheiro nesse modelo, que não é um modelo novo também. O Corinthians não tem dinheiro, mas diz que é do patrocinador. Isso sempre se fez. Mas, evidentemente, quando isso acontece, acontecia de maneira esporádica, até porque não é toda hora que aparece um patrocinador dizendo eu quero uma contratação midiática. Então, assim, o volume tem a ver com o fato de que a gente tem SAFs hoje com dinheiro, especialmente a do Botafogo, como a gente viu, que a gente tem 2 ou 3 clubes organizados financeiramente e com dinheiro para brigar com os médios da Europa, não com os médios da Inglaterra, mas com os médios da Espanha, com os médios da Itália. Hoje, Flamengo e Palmeiras, por exemplo, conseguem, se eles quiserem, brigar com essas equipes. Com Benfica, com Porto, brigam com Eu ia falar isso, exatamente. Vou pegar Portugal, então, com os grandes lá. Nós somos a 9ª economia hoje no planeta. A gente, às vezes, não consegue enxergar isso no dia a dia, porque nós temos muitos desníveis, né? É isso. Sim, até desníveis de governança, que você tem, de repente, um supercontrole numa área, você vai na bolsa, você vai analisar tudo super controlado, e você tem uma falta de controle em outros setores. No futebol é zero. Nós não temos nada. Então, o que acontece? Tem alguns fatores que mudaram. Assim, o cenário mudou. O cenário, na verdade, ele capotou por 3 fatores. Você tem as bets, que despejam dinheiro assim, fenomenal no esporte, todos os setores, na mídia, nos clubes, todos. Você tem o aumento de 5 para 9 jogadores estrangeiros. Se a gente tivesse em 5, nada disso estaria acontecendo. Nada. Todos os clubes já teriam estourado a sua cota, ou teriam que ter 9 para só jogar 5. Aí você paga salário para o cara ver de casa. Bom, isso acontece, né? Pode acontecer, mas a gente rasga dinheiro, muita gente rasga aqui. Mas assim, a mudança de 5 para 7 para 9. Então você tem 9, você tem mais dinheiro no mercado, tem as SAFs e tem ainda um descontrole absurdo de tudo isso. Porque é o seguinte, o Textor pode administrar o Botafogo junto com o Lyon, junto com um pedaço do Crystal Palace. Pode. Daqui para cá, para cá, para cá, para lá. Mas quanto ele arrecadou e quanto ele gastou? Ele gastou mais do que o clube é capaz de pagar, mas o dinheiro é dele, ele põe. Aí quem controla esses aportes para que o ambiente seja competitivo e não gere o tal desnível? Não, cada um pode fazer o que quiser. Tem que fundar uma liga. O Manchester City, se quiser colocar... Se o Manchester City fala assim, pega 9 jogadores aqui do nosso elenco, leva para o Bahia. Tá bom, vem para o Bahia. Sim.
Mas e o dinheiro? Não importa, ele trouxe. O Red Bull Bragantino, que é dessa franquia Sim. do Red Bull. Pega todo mundo, pega o Red Bull Salzburg, o Leipzig e traz tudo para Bragança. Pode. O que impede? Nada. O Porque que você impede tem- um clube de gastar o dinheiro que ele não tem? Que não existe, que ele vai explodir, você fala, isso aqui era que explodir, porque assim... E vai ficar para o próximo presidente. Porque Não, mas- o atual pode... Mas, Bini, nós temos exemplos de clubes que iam desaparecer. Sim, O Botafogo, sim. o Vasco, Cruzeiro, o Cruzeiro. sim. E quem garante que um... Claro, que um que é maior do que eles, eu digo, em termos de torcida, porque assim, qual é o lastro desses clubes? É a torcida. Sim. Você fala em nome de 5 milhões de torcedores, aquele fala em nome de 10, aquele de 30, aquele de 40, isso tem peso. Tem peso na mesa na hora que fala com o patrocinador. Claro. Tem peso na hora que você fala, eu vou fechar teu clube. Fala, puxa, você vão ter que explicar para 30 milhões, para 40 milhões. E eles sempre jogaram com isso. Por isso que o Congresso fazia o refis para eles e tirava do quê? Do dinheiro de todo mundo para salvar a incompetência dos cartolas. Então, sim, enquanto não tiver um mínimo de organização, Mecanismo, tem agora que ter tem um o papo. mecanismo, eu Agora acho. tem o papo. Uma comissão de clubes vai se reunir na CBF frequentemente para tratar o fair play financeiro. Como aconteceu agora recentemente. vai. Aliás, Daqui o Jean, 8 anos nós vamos estar fazendo outra linha falando a mesma mas é coisa. o seguinte, já que a gente entrou nesse assunto, a gente tem a palavra aí de alguns presidentes sobre isso, e eu vou passar a bola para você para a gente aprofundar essa questão. Vamos lá. A nossa preocupação é que você tenha uma regulação da atividade onde um clube que fatura X não pode ter investimento na contratação de jogador acima do seu faturamento. Outra coisa que nos preocupa são grupos que representam um clube no Brasil, mas representam e são donos de outros clubes no mundo, onde eles fazem uma ciranda de atletas. Põe um atleta lá, depois o atleta vem para cá, depois ele vende um atleta para o próprio grupo. Eu não sei qual tipo de valor, se for um valor de mercado ou um valor corporativo. Você ter um faturamento que tem um teto X e você investir em futebol acima desse teto, há um desequilíbrio esportivo. Isso é claro. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo, isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. We are acting in compliance with financial fair play. We're spending 45% of our revenues on salary. What we're doing with our capital is investing in assets, buildings, and player contracts, assets that will grow in value. And as far as the people being offended that Botafogo is suddenly strong again, we are the most traditional club in Brazil. We are the glorious. We earned that name for a reason. Don't be so surprised that Botafogo has returned among you as one of the top teams in Brazil. Então, Jean, eu quero te ouvir aí. Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então, deixe seu like. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, falou e fui!